Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui em mais uma vez uma aula do Fabricadê e eu sei que você, passada todo esse rol de questões e de teorias de função, você quer agora ver algo mais específico, mais direcionado à sua prova, por isso que hoje a gente vai dar continuidade a esse bloquinho de questões de AFEFON Escola Naval para você ver a particularidade das questões cobradas em cada prova, em cada concurso e poder treinar finalmente melhor, tendo toda a segurança que o Fabricadê oferece a você para você ter a sua aprovação, beleza? Então, vamos hoje então aqui de função nas provas militares, galera. Vamos ver então aqui, né, várias questões, principalmente fica ligada nas da AFA, elas são aqui, ao meu ver, as mais traiçoeiras das três provas nessa parte da matéria, porque você vai perceber que a prova da AFA é assim, né? Tem item A, B, C e D, e geralmente o item A pede uma coisa, o B pede outra, são quase quatro questões, são quase 4 itens diferentes, bem diferentes, numa mesma questão. Então fica ligado aí. E nem sempre você ver se um item já é verdadeiro ou falso vai te inibir, vai te impedir aí de olhar os demais itens, vai ter que fazer todos eles, tá bom? Então primeiro da AFA 2003. Observe o gráfico da função f abaixo. Então, sabendo que f é definida por f de x igual a x2, mais bx mais c, se x menor do que 1, ou px mais k, se x maior ou igual a 1. Assinale as alternativas e marque a opção correta. Gente, o que você tem na frente aí? Uma função do segundo grau, né? E uma função do primeiro grau. Outro dia eu assisti um vídeo de uma pessoa dando aula nesse recurso, eu fiquei super empolgado porque eu percebi que não só eu aponto para o lado errado o tempo todo, né? Então, você tem aqui uma função do segundo grau e uma função do primeiro grau. Quais são as características que você vai ter que saber delas, então, aqui? Então, primeira coisa, gente, a função do primeiro grau é uma reta, né? Então, a parte do px mais k vai ser uma reta, onde, no caso aqui, ó, o coeficiente angular é sempre a tangente do ângulo que a reta forma com eixo horizontal. Então, tangente de 45 é 1, então P vai ser igual a 1. Tem aí, no caso, uma escassez de valores para eu usar. Se você reparar bem, eu só tenho esse 1 aqui. Se é que eu vou usar para alguma coisa, talvez não. E se você reparar bem nas opções, a maioria está lidando com apenas saber o sinal, né? Se o A vezes o C dá menor que zero, se o P vezes K dá maior ou igual a zero. Então, provavelmente eu vou conseguir aí achar o sinal das demais letras, só o P que eu vou achar, né? Que deu 1 mesmo, mas as outras eu vou ter que analisar o sinal. Como que eu vejo isso, gente? Aqui, se eu continuar essa reta, se o desenho pudesse ser continuado, ela iria cortar o eixo Y lá embaixo. E esse lugar onde o eixo Y está tocando é justamente o coeficiente linear ou termo independente da reta. Então, o termo independente aqui, ele no caso é um K que pela posição eu estou vendo que ele é menor que zero, tá? É a mesma coisa que a interseção com o eixo Y. Ok, beleza. Guarda isso daí. Agora, da parte da parábola, meu amigo, você vai ter o que aí? Na parte da parábola, repara que o A é o que dá a concavidade dela, que está para baixo, né? Então, A é negativo. Enquanto aí, o C é onde ela corta o eixo Y. Então, o C vai ser igual a zero. O mais difícil para o aluno perceber, geralmente, é o B. No B, ele dá uns moles. Gente, o B você não vai encontrar diretamente no desenho. Você não vai encontrar aí, corta ali, corta cá, para saber o valor do B. Você tem que ir na malemolência aqui, que é o seguinte. Onde que o B aparece nas fórmulas de parábola? Como o x do vértice ou como soma das raízes, né? A soma das raízes é o quê? Menos B sobre A. E o x do vértice é menos B sobre 2A. Vamos pela soma das raízes mesmo. No final vai dar no mesmo pensar numa coisa ou na outra. Mas vamos embora por isso aqui, ó. Soma das raízes era menos B sobre A, minha gente. E se você olhar aqui no nosso desenho, as raízes da parábola são o quê? Esse x1 aqui e o zero, tá? Tem um valor que eu não tenho e outro que é o zero.
Isso é a mesma coisa que falar x1 mais zero é x1, né? E o x1 é igual a menos b sobre a. Não procura valores aí, amigo. Procura lidar com os sinais. Qual é o sinal que eu tenho? Eu tenho dois, ó. Você tem aí que o a ele é menor que zero e que o x1 também, se eu olhar pelo desenho, ele está à esquerda do eixo y, né? Ele é negativo. Vamos pensar agora. Pensar. Se o resultado total tem que ser negativo e embaixo já é negativo, ó, se é uma fração em que embaixo é menos e o resultado é menos. Então, em cima tem que ser o quê? Isso, mais. E o que tem em cima? O menos b. Ele tem que ser positivo. Então, invertendo isso, o b tem que ser o quê? Tem que ser negativo, tá? Com isso, já tenho material suficiente para analisar cada uma das opções. Então, vamos ver aqui. O a vezes c é menor que zero? Gente, o a é negativo. O c, no caso, deu zero. O a vezes c é igual a zero. Não é menor que zero. Tá? Esquece essa daqui. Essa daqui é falsa. P igual a menos 1, não. Deu mais 1. Falsa também. Ah, o P vezes K. Primeiro vamos da letra B. P vezes K maior ou igual a zero. O P vale 1, né? E o K, cadê ele? Deu negativo. Logo, 1 vezes o negativo dá negativo. Falsa também. Vai ser a letra D, ó. O A, ele é negativo. O B, ele é negativo. Negativo com negativo dá positivo. Correto, tá? Então, marca aí, marca então aí a letra D, spoiler, a letra D, que é a opção correta. Primeira questão da AFA detonada aí, tá? Então, como sempre, volta, tenta fazer. Esse é o seu momento de treinar a questão. Não fica acumulando questão mal feita. Então, se você não entendeu, volta, tenta resolver sozinho, assiste o vídeo mais uma vez e aí vamos continuar na próxima. Valeu, galera. Preparado, gente? Então, próxima questão da AFA 2014. Cuidado que esse é o tipo de questão que, se você der uma vacilada na sua atenção, você vai errar por falta de atenção. Então, olha só, considere os gráficos abaixo das funções reais f de a em r. Esse tipo de coisa, de domínio e contradomínio, parece ser meio besta, mas, cara, presta atenção. Muitas das vezes isso daqui vai salvar a sua vida. Sabe-se que a é igual ao intervalo de menos a até a, e b é o intervalo de menos infinito a t, com g de menos a menor, né, foi para outra linha, do que f de menos a. E g de zero maior do que f de zero, g de a menor que f de a e g de x igual a n para todo x menor ou igual a menos a. Tá, whatever, né? Então, assim, mas tem algumas coisas aqui que, assim, o gráfico deles pode despertar uma certa dúvida, por exemplo. Será que isso aqui continua a vida inteira para a esquerda? Dá para ver que sim, porque ele fala que o g de x vai ser n para qualquer x menor ou igual a a. Então, isso vai continuar indefinidamente para a esquerda, tá? E também a outra dúvida é o quê? No gráfico não vem indicado quem é F e quem é G. Você reparou nisso? Não vem indicado. Então aí, você tem que tomar cuidado que a letra A já começa perguntando se a função F é par. Ah, mas as duas são par, tá tudo simétrico um lado em relação ao outro? Cara, pior que não. A linha de cima, ela é a função F. Por que eu sei que a linha de cima é a função F? Porque o x vai de menos a a. E quem tem como domínio intervalo de menos a até a é a f. É assim que você sabe que é ela? Sim, é assim que eu sei que essa é a f. A f, tudo bem, ela vai ser função par, porque um lado é o espelho do outro, onde está aberto de um lado está aberto do outro, tá tudo batendo. Mas a outra engana, porque a outra ela é quase igual um lado ao outro, mas não é. Por que não é? Porque se no lado isso aqui vai parar no x igual a t, no outro lado, isso aqui vai ter continuidade para toda a vida, lá para menos infinito. Repara que ele realmente fala isso, ó. Olha aqui o domínio, de menos infinito a t. O lado da esquerda não é igual ao lado da direita. Esse lado daqui não é igual ao lado de cá, tá? Então tem que tomar cuidado que, se ele perguntasse se a g é par, a g não. A g não é par. Quem é par aqui, tudo bem, é a f, tá? Mas só para você ficar ligado que aqui no caso,
tá bom? Você tem que tomar cuidado com isso daqui. Tudo bem, queridos? Beleza? Ok, belezinha. Então, ele quer saber a falsa. A primeira tá verdadeira, então não é essa. Se x pertence a intervalo que vai de D até M, então f vezes g é negativo, f é de cima, né? Vamos marcar aqui para não ter dúvida. No intervalo de D até M, o que é você fazer isso daqui? Para um produto da negativo, as funções têm que ter sinais contrários. Uma positiva e uma negativa. E como que eu enxergo isso no gráfico? É uma acima do eixo x e outra abaixo. Ou vice-versa. Então, se nesse intervalo de D até M, as duas estiverem o tempo todo acima ou o tempo todo abaixo do eixo, vai dar problema. Porque elas teriam o mesmo sinal, seria mais vezes mais, ou menos vezes menos, dando maior que zero. Ele quer menor que zero, gente. Então, uma tem que ter um sinal e a outra tem que ter um sinal contrário. Uma tem que ser positiva e outra negativa. Uma tem que estar acima e outra abaixo do eixo. E nesse intervalo de D até M que ele perguntou, isso até está acontecendo, mas não o tempo todo. Isso só acontece, ó, se você reparar bem, do E em diante. Do E até o M. Aí, beleza. Se fosse do E até o M, show de bola. Mas antes as duas estão acima do eixo. Se você olhar aqui, ó, tá uma acima e outra também. Aí não vale, tá? Então, por isso que aí, essa que é a falsa que ele estava pedindo. O gabarito já é a letra B, tá bom? Mas vamos analisar as demais ainda, tá? Então, o que você vai ter aqui? Imagem da função g. Imagem é, no caso, a projeção da função no eixo ali, no eixo vertical. Ele quer saber se a imagem vai ser o intervalo de NTR, né, fechado, realmente. Se eu projetar ali no eixo Y, ó, vai daqui, vai subindo. Aí no R vai estar aberto, né? Então, ó, fechado de NT aberto em R, união, com um pontinho S perdido lá em cima, tá? Tudo bem. Beleza, isso mesmo. Tá ok? Que esse S é o quê, gente? Esse S é o G de zero, né? O G de zero, no caso ali, ele é igual a S. O G de zero não é igual a R. O G de zero não é igual a R porque no R eu tenho um pontinho aberto. Aqui o não é ponto do gráfico. O que é ponto mesmo que está lá em cima, tá? Esse pontinho aqui não pertence ao gráfico da F. De F não, de G, né? Tranquilidade. E depois, finalmente, ali, vamos agora aqui para letra D, né? Na letra D tá assim, H de E em R, dada por H igual a menos 2 sobre a raiz de F menos G, está definida se E for o x pertencente ao real, tal que x é maior ou igual a menos A e menor ou igual a menos D, ou x maior que D e menor ou igual a A. O que é isso? Né? Gente, domínio. Domínio trabalha com o quê? Condição de existência. Se eu tenho uma raiz quadrada embaixo, qual é a condição de existência aí? Quem está dentro da raiz tem que ser maior que zero. Negativo daria ruim, por ser raiz quadrada, não vai existir no campo real. E zero, pior ainda, divisão por zero não existe. Então isso só pode ser positivo. Mas vamos melhorar isso? Se eu passo a G para o outro lado, aí eu estou escrevendo que a F tem que ser maior do que a G, não é? Como é que num gráfico identifica o trecho onde a F é maior do que a G? É quando o desenho da F está acima do desenho da G. Então, eu quero identificar no gráfico trechos onde eu enxergo o desenho da F acima do desenho da G. E onde que isso vai se dar, gente? Se a gente reparar muito bem aqui, ó, isso vai acontecer de menos A até menos D, né? A F é acima da G, a verdinha acima do azul. É nesse trecho aqui. Depois nesse daqui. No caso, no menos D e no D tá certo, tá aberto. Tem que estar aberto mesmo, que é o ponto de encontro, né? Em x igual a D ou x igual a menos D, como eu tenho a interseção entre elas, isso significa que nesses gráficos eu tenho que, nesses pontos, né? Que f é igual a g, o que eu não quero. Eu só quero maior, eu não quero igual, tá? Então tá certinha também a letra D,
Tá? Então, gabarito aí, como ele que ia falsa. Ele que é a falsa, cuidado, é bem de bloco. Dá pra não marcar a verdadeira, a primeira que se encontrar. Tá bom? Então, vamos continuar. Forte beijo e fui! Pessoal, continuando aqui, agora pegar uma questão da AFA de 2009 para 2010. Mais uma de gráfico, então vamos tomar cuidado. Analisa o gráfico abaixo da função real g de r em r. Se h é uma função real tal que h de x igual a g de x mais 2, então marque a alternativa verdadeira. Para aí. Olha só, vem comigo. Você reparou que ele deu o gráfico de uma g, mas todas as perguntas que ele faz são de uma função h? Então você tem que se ligar no seguinte: se você não montar agora o gráfico dessa função h, você vai se perder muito. Porque você ficar toda hora imaginando como está h em relação a esse gráfico, é melhor montar de uma vez. Os 4 itens são em relação a h. E o que h significa aqui? Ela é, no caso, a g de x mais 2. O que é o mais 2? Eu acabei de falar com vocês num outro bloco. Quando eu tenho um gráfico e quero montar o gráfico dele mais alguém, esse gráfico vai ser deslocado na vertical para cima. De quanto? De 2 unidades. Daquilo que eu estou somando. Se eu somei 2, vou levantar 2 unidades. Se eu somar 10, vou levantar 10 unidades. Como eu subir 2, eu vou levantar 2 unidades. E aí, o que você vai ter aqui? Vamos pensar. Se aqui está batendo no 0, essa pontinha agora vai estar batendo no 2. Se essa pontinha batia no 1, agora vai bater no 3. E aí, ó, e essa reta constante, se passava no 2, vai passar pelo 4. Então o desenho vai ficar mais ou menos assim, né? E o 4, né? Pode reparar que o y dele era menos 2, vai ser 0. Essa linha horizontal vem aqui para cima. O desenho vai ficar mais ou menos assim, tá? Cuidado só que aqui embaixo é uma bolinha aberta. Ok? Para ficar bem claro isso. Tudo bem, amiguinhos. Agora, o que eu tenho que ver? Vou tirar aqui para não poluir a parada. Então, esse aqui é o gráfico de h, que é uma g de x mais 2. Ok? Então, para quem não lembra, eu vou colocar aqui, né? Se eu tenho o gráfico de g e quero criar o gráfico de g de x mais ou menos a, quando é mais a, desloca a unidades para cima. Quando subtrai, desloca a unidades para baixo. Tá legal, gente? Beleza? Aí o que vai acontecer? Agora eu já estou pronto para analisar as opções. Vamos lá. Letra A. H de H de H de H de H de 0 é igual a 4. Bom, ele não me falou quantas vezes que o H está sendo usado, então isso só vai ser certo se eu perceber que isso aí vai dar 4 independentemente do número de Hs que ele usar. E se a gente olhar, é para a função vermelha que você vai olhar, hein? Cuidado. Se eu aqui falar o primeiro H de 0, H de 0, vou até botar da mesma cor, né? Que já ajuda. O H de 0, no caso aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser 4, porque 3 não é, 3 está bolinha aberta. O Y correspondente ao 0 ali é o 4. O H de 0 vale 4. E aí, como é composta dela com ela mesma, H de 0 é H do 4. E H do 4, aí eu vejo aqui, ó, por sua vez é 0. Isso vai começar a alternar direto. Dando 0, dando 4, dando 4, dando 0, dando 4, dando 0. Porque se o último resultado foi 0, agora eu estou aqui de novo, tirando H de 0, que vai ser 4. E como eu não sei, tem um padrão aí, tudo bem. Mas como eu não sei quantas Hs eu não tenho como falar se vai parar
na parte em que dá 0 ou na parte em que dá 4. Então, por isso que a resposta é falsa. Não tem como afirmar com certeza, né? Não tem como afirmar. Então, essa aí já era, tá bem? Vamos para outra agora aqui. H de H de 3 é maior do que H de H de H de 2, né? Vamos ver aqui. Função H. H, no caso aqui, de 2. Vamos começar por essa parte da direita? H de 2 é quanto, minha gente? Ó, H do 2. Vale 2. Então, H de 2 é H de um resultado que já dava 2 também, né? Então, você vai ficar aqui realmente tendo sempre o mesmo valor como resultado. Então, vai ficar dando 2 eternamente, galera. Então, assim, isso daqui, como não tem um zigue-zague, como foi no outro caso, dava 0, dava 4, dava 0, dava 4. É sempre 2. Se você botar aí 1 milhão de Hs, vai dar 2. H de 2, né? Vai dar 2. Então, tudo bem. Eu sei que o lado da direita dá 2. O lado da esquerda vai ser um pouco diferente, hein? Cuidado. Não vai também nessa vibe de achar que vai ser pelo mesmo estilo, não. O H de 3, ó, vamos pensar assim. Dá até pra achar essa reta aqui no meio, né? Vamos achar essa reta aqui no meio? Vamos fazer o seguinte. Achar o H de 3 e substituir o 3 lá dentro, tá? Então vamos achar o H de 3. Como é que eu acho isso, né? Naquele trecho ali, ó, entre 2 e 4, é uma reta. Vou falar que y é igual a x mais b. E o que você vai ter? Quando ali o y é 2, o x também é 2. Quando o y é 0, né? Que o h de 4 deu 0, o x é 4. Então fica 2a mais b igual a 2 e 4a mais b igual a 0. Bom, galera, se você resolver isso daqui, você vai achar no caso aqui que o a ele vai ser igual a menos 1 e que o b ele vai ser igual a 4. Então fica y igual a menos x mais 4. Então, descobrir o h do h de 3 é jogar o 3 aí 3 vezes, em cadeia. Pega um resultado e substitui novamente, né? Então, h de 3 vai dar menos 3 mais 4, que é 1. O h de 1, ele vai dar 3. O h desse 3 de novo é o resultado do resultado, né? Vai ficar menos 3 mais 4, e vai dar 1. Ou seja, no final, você vai ter que isso vai dar 1 enquanto o outro lado deu 2. Então, essa aí também vai ser falsa, tá, galera? Então, aqui, ó, essa aqui já era também, tá bom? Bom, vê se tá tudo bem aí, eu vou apagar, tá? Agora aqui pra gente. E aí eu só limpei aqui a tela, tá? Deixa eu só deixar aqui a função H pelo menos desenhada, pra vocês perceberem o seguinte. Perceberem o quê? Letra C, galera. Y é igual a H de 1 meio. Cara, eu prefiro não fazer essa conta, até porque, olha só, 1 meio aqui no desenho, ele tá por aqui, né? Aí achar o y dele é ver qual é o y com o qual ele se liga lá em cima. Assim, não dá pra calcular, pelo menos assim, visualmente não dá pra ver quem é, mas, pessoal, dá pra ver que é alguma coisa entre o 2 e o 3, né? Que é onde tá o topo, tá? Você reparar bem aquele yzinho ali, ó, esse que eu tô marcando de azul, esse primeiro resultado, esse y1, ele é alguma coisa entre 2 e 3.
E aí, com h de 1 meio, dá esse y1, que é alguma coisa, entre 2 e 3, você vai agora fazer o h do h de 1 meio. E o h do h de 1 meio é jogar dentro do domínio da função h alguém aí que varia entre 2 e 3. Alguém que varia entre 2 e 3 vai estar por aqui, ó. E aí o resultado disso vai ser alguma coisa entre 1 e 2. Então, ó, isso vai dar um y2, que é algum valor que vai estar entre 1 e 2. Ok? E depois fazer o h do h de 1 meio, dado que o resultado ali com aqueles dois y lá dentro, eu já tinha chamado de y1, é achar o h de um valor que vai estar entre 1 e 2. E um valor que está entre 1 e 2, ó, é por aqui, mais ou menos. E aí eu vejo que lá em cima, novamente, ele vai cair ali no trecho entre 2 e 3, tá? Essa análise é terrível, né? Essa análise é bem chatinha. Então, h do h do h do h de 1 meio dá um resultado y no final, onde o y realmente pertence ao intervalo de 2 até 3, galera. Isso aqui tem no olho mesmo, tá bom? Isso aí vai ter que ser no olho mesmo, é a melhor maneira, no caso ali, tá? Senão você vai ter que montar também ali de formação da parábola, se quiser, né? Você que sabe, eu acho que é perder tempo, tá? Caso contrário, só sendo aquela curvinha que tá ali, eu montar a equação, no caso aqui, tá? A equação da parábola, para ter onde substituir o primeiro 1 meio, para o resultado e depois jogar na reta, que até você tem, e assim vai. Mas eu acho que dá para, no olho, você saber já e perceber que a letra C realmente é a correta. Agora, essa questão, geralmente, o pessoal vem me perguntar em sala quando eu não faço, tá? Que ainda dou aula presencial, né? E, cara, aí o pessoal vem muito querendo perguntar a letra D. Por que a letra D tá errada? Sempre perguntam isso. Gente, a letra D tá errada porque a letra D tá falando que o resultado vai ser um X. E aí depois fala que o Y tem 2 e 3. Parada não tá batendo, não tem nexo isso daí. Ele falou uma coisa, falou de pera e calculou maçã, percebeu? É isso que tá errado, tá? Ah, mas não é porque ele botou H de 3 meios, não, não. Exceto por isso, se você botar o H de 3 meios ali e for seguindo o H do H do H, vai dar tudo certo. O problema é que ele falou que o X era igual a esse resultado. E aí as coisas já não estão batendo. Depois fala com o Y tem que estar entre 2 e 3. Percebeu que ele fez uma mistureba aí que não tem sentido? É por isso que ela tá errada, tá bom? Beleza? Então marca a letra C aí com carinho, que essa mereceu, e vamos seguir. Queridos, vamos lá. Questão da AFA 2012. Agora vamos ver como é que você faz para usar model em cima de um gráfico que já está pronto. Ou seja, como que você faz o chamado rebatimento, que é uma técnica muito útil para você, quando já tem um gráfico de uma função, criar um módulo daquele gráfico dando origem a outra função, né? Que se botar o módulo já se torna outra função. Como é que eu faço isso? Como é que eu tenho um gráfico de uma função e crio com um módulo um novo gráfico? O que você vai aprender agora. Vamos ler aqui juntos primeiro. Considere a figura abaixo que representa um esboço do gráfico da função f. Sabe-se que g de x igual a f de x menos 3u, h de x igual a g de x mais u e g de x igual a módulo de h. Um esboço do gráfico que melhor representa a função j é... Então, o que acontece, galera? Eu vou ter que fazer aqui devagar em partes que nem o esquartejador. Brincadeira escrota, né? Mas aí você vai ter o que aqui? Primeiro, eu tenho que fazer a g, que você está vendo aí aqui atrás de mim, né? Que é f de x menos 3u. Depois tem que fazer a h de x, que é g de x mais u. E, finalmente, a j, que é o módulo. Então, eu vou criando, pouco a pouco, cada uma delas com base nas regras que você viu de transformação gráfica. Então, quando eu tenho menos alguém, eu vou pegar o gráfico e vou fazer o quê? Deslocá-lo verticalmente para baixo daquele tanto, que no caso é 3u. Após fazer isso, cuidado que isso é uma pegadinha, tem o g de x mais u aí. Quando tem o mais ou menos dentro do parênteses, quando é mais, você vai andar com o gráfico para a esquerda. E quando for menos, você vai andar com o gráfico para a direita, tá? Vamos chegar lá já já. Vamos aqui pro desenho.
Então, primeiro, meus amigos, g de x igual a f de x menos 3u. O desenho que está aqui vai deslocar, no caso, 3 unidades para baixo. Então, melhor até fazer outro desenho aqui, senão a gente vai se perder. E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, esse pontinho que está com u, quanto é que dá u menos 3u? É menos 2u. Então, essa pontinha vai estar lá embaixo, ó, em menos 2u. Esse aqui que corta em 2u, 2u menos 3u dá menos u. Vai estar mais ou menos por aqui. Tá? E essa linha ali em cima, da qual o gráfico se aproxima, sem jamais tocar, ela tem até um nome. É que nem você e o crush, ela se chama assíntota. Parece que vai encostar, mas não pega, tá? É que nem a sua vida amorosa. Parece que vai, mas não rola. Então ali a assíntota tá na mesma situação, na mesma sofrência que a sua vida miserável, tá? Brincadeira. Que você vai ter o que ali? Parece que a reta, que a curva vai encostar naquela reta horizontal, mas ela não encosta de fato, tá? Ela tende a encostar, se botar uma lupazinha ali, tá ficando cada vez mais próximo, mas encostar mesmo ela não vai, tá? E aí essa assíntota passa a ser o eixo X mesmo, que antes estava no Y igual a 3U, descendo 3 unidades passa a estar no Y igual a 0, tá? Já a outra parte é uma reta mais fácil de ver no que vai dar, né? Posso emendar assim, embora se eu quiser uma orientaçãozinha melhor, como aqui o 3u estava com 2u, 2u menos 3u dá menos u, né? Só para eu saber que no 3u, ele vai estar na mesma altura que estava antes, com esse ponto ali, onde a curvinha termina. Opa, tá? Então, tá aqui como fica o gráfico depois que eu desço ele de 3u unidades. Então, isso aqui é g de x, que é a f de x menos 3u. Beleza, queridos? Por aqui, então, você tem uma noção já de como que a g está ficando. Agora, o que vai acontecer? O próximo passo aqui, vou trocar a cor para ficar mais nítido, é h de x, que é g de x mais u. Esse mais significa que você vai andar para a esquerda. Quando for menos é que é para a direita. É porque o cérebro humano tem uma tendência a achar que mais é positivo, é legal, é direito, então vai para a direita, mas não é, é o contrário, tá? Ah, mas não era mais subir? Tá, quando é do lado de fora, mais sobe, menos desce. Quando é do lado de dentro do parênteses, na variável, mais a esquerda e menos a direita. Então aqui esse mais u, vou deixar o desenho mais ou menos assim, ó, essa pontinha. Esse cara que estava aqui vem para cá. Isso que estava aqui, ó, no 3u, vem, no caso, pro 2u. Então vai estar aqui. Vai ficar algo mais ou menos assim, meus queridos. Tá? O desenho vai se deslocar, no caso aqui, de 3u. Vou apagar uma coisa, apaguei duas, né? De 3u, de unidades para a esquerda, tá? Vai ficar mais ou menos assim, tá bom? Então aqui eu vou só indicar para você que ele veio para cá. Bom, ok. Feito isso, chegou a hora de aplicar o módulo nisso. Para aplicar o módulo nisso daí, o módulo é algo que a gente apelida de, no caso, de rebatimento, tá? Então, o que vai, no caso, acontecer? O rebatimento, galera, é justamente tudo que está abaixo do eixo ir para cima. O que o módulo faz? O que é positivo, continua. O que é negativo, vira positivo. Então, no Y é a mesma coisa. A parte do desenho que já está em cima vai continuar em cima. A parte do desenho que está embaixo vai ganhar um simétrico em cima. Que módulo de menos 6 é o simétrico, que é 6. Módulo de menos 5 é o simétrico, que é 5. Módulo de uma função que está embaixo como negativa vira o seu simétrico acima do eixo positivo. Ou seja, você não vai fazer de qualquer maneira. Você vai pegar aquela partezinha de desenho que está abaixo do eixo e vai rodopiar aquilo levando para o alto do desenho. Então, dos gráficos que eu tenho, primeiro, se aqui corta em 2u, galera, ele vai ter que cortar em 2u lá em cima. Então, isso já, ó, joga fora todas as opções, ficando apenas a letra A de cara. Olha que fácil, tá? Tudo bem? Isso é para você ver como isso aqui é tranquilo, tá bom? E aí, aqui, ó, onde vai cortar de fato, eu fiz a inclinação de qualquer maneira,
Isso não é problema, né? A gente tá vendo ali que se quando eu virei ficou no 4U, é porque o certinho mesmo era eu botar com a inclinação direita aqui, que seria cortar lá na frente em 4U, mas, tá, não tem problema. Só para ficar aqui direitinho e você ver isso. Justamente, você pode perceber que as partes mais difíceis de você fazer detalhezinho a detalhezinho na hora, ele não se importa. São os poucos detalhes chave da questão que vão matar e te permitir achar o desenho correto, tá bom? Então, só voltando aqui para confirmar, ficamos com a letra A, que vai ficar esse desenho final aqui, tá bom? Beleza, galera? Tranquilo? Vamos seguir para a próxima. Valeu! Por último, galera, vamos agora mudar um pouquinho de água e vamos agora ver uma questão da EFON de 2010. Vamos ler juntos então aqui. O gráfico das três funções polinomiais de primeiro grau, a, b e c definidas, respectivamente, por ax, bx e cx, estão representadas abaixo. Nessas condições, o conjunto solução da inequação ax elevado a 5 por bx elevado a 6 sobre cx elevado ao cubo maior ou igual a zero é. Essa questão é traiçoeira, por quê? Mais do que as outras. Sabe por quê? Porque por serem retas, o aluno sabe, mesmo que leve tempo, montar a lei de formação de cada uma delas. E aí ele vai ser iludido a montar a lei de formação para substituir nessa expressão que está elevada a 5, elevada a 6, e fazer uma conta que quem é mais safo nessa parte da matéria sabe que é montar aquele chamado quadro de sinais. Isso estou dizendo que alguns alunos fariam. Não estou dizendo que é como eu vou resolver. Vou, graficamente, resolver de novo. Não é para você aí... Quer dizer, você pode até fazer, mas vai dar um trabalhão. Não é o ideal que você pegue e faça a montagem das funções. Vai perder tempo à toa numa prova que já é grande. O que vai acontecer aqui? Vem comigo. Primeira coisa, gente. O termo que está elevado a 6 é o primeiro que eu vou deixar meio que ignorado num canto. Porque, se eu estou fazendo o estudo do sinal, e se eu quero que isso aqui dê positivo, o maior ou igual a zero, gente, algo que está elevado a 6, sempre ou dá zero ou dá positivo. Quando que você vai levar um expoente par e aqui vai dar negativo? Nunca. E o cara que dá positivo, nas regras de multiplicação e divisão, ele não influencia no sinal final. Porque qualquer coisa com mais continua sendo o que era. Um mais contra o mais dá mais. E o menos contra o mais dá menos. Então, quando um é positivo, quem influencia no sinal final é o outro cara. E o outro cara, no caso aqui, são o ax em cima e o cx embaixo, porque eles estão elevados ao cubo. E ao cubo, o sinal da base se preserva. Se a base é negativa, se a base é negativa, você vai ter que o resultado é negativo. Elevando a 3, elevando a 5, né? Elevando a qualquer expoente ímpar. E se a base é positiva, quando você eleva um expoente ímpar, o resultado também é positivo. Logo, o que vai acabar acontecendo? A regra de sinais aqui, o estudo do sinal dessa expressão como um todo, vai depender apenas do gráfico A e do gráfico C. E aí, vamos ver, meus queridos. Para que isso dê positivo, eu tenho que o A sobre o C também tem que dar positivo. É como se eu estivesse resolvendo uma inequação menor que essa daqui. Porque aquele cara que tem expoente ímpar, eu posso meio que cortar ele, tá? Eu posso que imaginar que ele nem tá ali. Por quê? Porque o expoente ímpar não influencia em nada. O expoente ímpar, no caso ali, ele vai te dar o mesmo sinal que a base tem. Então, o que importa é o sinal do A e do C. E vamos ver aqui. O A é esse vermelho. Tá aqui. E o C, para ficar bem claro para você, vai ser esse azul. Então, onde que a divisão entre os dois é positiva, gente? Novamente, divisão positiva. Um é mais, outro é mais, ou um é menos e outro é menos. Mas, como é que no desenho eu vejo isso? Os dois positivos, os dois estão acima do eixo X. Os dois negativos, os dois estão abaixo do eixo X. Então, volta comigo. Para você ver no caso aqui, os dois estarem acima do eixo X, onde é que está acontecendo? Você tem isso daqui a partir do menos 1. E os dois abaixo, você tem isso
a partir do menos 4, tá vendo? Então, a opção correta é a letra C. O intervalo é de menos infinito até o menos 4 e tem que ser aberto, porque no menos 4, um deles já é zero, que é até o C, e o C é denominador, né, galera? Denominador não pode dar zero. Então, o cara que é a raiz do denominador, que é a raiz do C, que é a raiz do azul, que é onde o azul está cortando o eixo horizontal, não pode entrar na resposta. Tem que estar aberto. Da mesma maneira, lá na frente, você tem que ter o quê? Você repara que não tem problema eu fechar o intervalo nesse menos 1 aqui. Pô, mas aí é a raiz do vermelho. Mas onde que o vermelho tá no meu desenho? Volta para mim. Onde que o desenho tem o vermelho cortando o eixo X? Aliás, onde que o vermelho, que é o AX, tá na equação? Ele não tá como numerador? Se ele tá como numerador, tem problema o numerador dar zero? Numerador dá zero, zero sobre qualquer coisa é zero. O problema é que o denominador seja zero, beleza? Ele aqui não pode ser. Então não tem problema você colocar intervalo fechado. Claro, como a inequação está maior ou igual a zero, como a inequação deixa, né, que é a expressão de zero, não tem problema eu pegar o cara que zera o numerador, tá? Então, a mais adequada aqui, quer dizer, a correta, né, é a letra C. Ok? Marca aí, vê se não tem nenhum problema e vamos partir para hoje. Queridos, estão aqui, infelizmente, no nosso finalzinho. Essa questão da AFA 2007 vai ser a que encerra o nosso conteúdo de hoje. E aí, vamos ler juntos mais uma vez. No gráfico abaixo estão representadas as funções reais f e g, sendo a interseção de f com g. E aí tem um gráfico que ele quer saber qual que é falso afirmar sobre as mesmas funções. Então, qual é a, no caso, opção falsa? Você está vendo? Quem não conhece a prova da AFA, que talvez não tenha comentado isso antes, mas já percebeu ao longo das questões, né? São sempre 4 opções, tá, gente? Não tem letra E. Prova da AFA é sempre A, B, C e D, tá bom, galera? Só para você saber. Bom, vamos lá. Nessa daqui, eu vou ser forçado realmente a montar a lista de formação da F, né? As duas são retas, ó. Você que tá olhando na tela e de repente não tá vendo. A F é uma azul. E, no caso aqui, a G é uma vermelha. Então, a F é azul e a G é uma vermelha. E aí eu quero montar primeiro a F de X. Vamos lá. A F de X, queridos, olha só. Primeiro, toda reta é da forma F igual a X mais B. Onde o B é a interseção com o eixo Y. E aí, o que você vai ter? Do desenho, eu tenho que o B é igual a 2. Já o menos 2 é a raiz da função. É aquele valor que faz com que o y seja igual a zero. Com isso, para o x igual a menos 2, a gente vai ter o quê? 0 igual a vezes menos 2, mais o b, que é 2. E aí fica 2a igual a 2, né? Dando a igual a 1. E aí você vai ter um y que é igual a x mais 2. Tá bem? Então tá, a f então vai ter essa equação, que é uma f de x igual a x mais 2. Já no caso a g de x, vai ser o quê? G de x é mais fácil, porque como ela passa pela origem, pelo fato dela passar pela origem, a gente já sabe que o b é zero. E aí é só uma função da forma a vezes x, sem um b no final, só ax. Aí volta pra cá, aí você vai ter o quê? Como ela passa pelo mesmo ponto que a f no 2, dá para achar esse y aqui apelando para f que eu acabei de encontrar. Para o x igual a 2, ó, o y que eu quero vai dar 2 mais 2, ou seja, 4. Com isso, eu sei que a g, que é da forma a vezes x, tem que dar 4 para o x igual a 2. Então, fica 4 igual a vezes 2. Você vai ter que o a é 2, ou seja, fica g de x igual a 2x. Tá bem? Ok. E aí ele está falando assim, ó, letra A. Quando eu pego aqui,
Isso, apagão. E você tem aqui a f da g de x. Cuidado que ele não está dizendo, isso é um engano das pessoas, que vai dar x maior ou igual a 2 para isso acontecer. É mais simples, galera. Ele está querendo saber quanto que a g vai dar, não quanto que o x vai dar. Então, na hora que for montar a composta e fizer a continha, eu não vou fazer a conta até o final. Vai ficar assim, ó. Como a f de alguém é, no caso, a f do x é x mais 2, o que eu tiver aqui dentro eu vou substituir por g, que é f de g. Então, g mais 2 vai ser maior ou igual a zero, o que vai dar um g maior ou igual do que menos 2. Logo, a primeira está correta, tá? Agora, vamos apagar aqui. E vamos para a próxima, que é o seguinte. O que vai acontecer, então, aqui? No caso, letra B, ele está dando uma função aí que o cara já olha e se assusta e está pedindo domínio. Só que olha só, gente, é claro que você agora não precisa apelar para a lei de formação da função, nem fazer essa contarada ao pé da letra. Pelo gráfico, pela análise do gráfico, dá para a gente se virar muito bem aqui. Como eu descobri já F e G para a letra A, você pode até aplicar ali dentro, mas não precisa, tá? O que você vai ter ali dentro, minha gente? Você vai ter o seguinte. Para que isso daqui tenha o domínio correto, o que está dentro da raiz tem que ser, no caso, maior ou igual a zero. Mas o que está dentro da raiz, para ser maior ou igual a zero, vamos pensar. Em cima, eu já não tenho um numerador que é negativo? Se em cima... Não ficou bom, porque tem toque. Se em cima não ficou, no caso... Eu tenho toque mesmo. Um numerador... Se eu tenho numerador negativo, então para isso ser maior ou igual a zero, falta forçar a barra para o de baixo ser também negativo. Aliás, só menor que zero, né? Que igual não pode ser. Tá? Porque vai ficar menos com menos, que vai dar um mais. E aí vamos ver, olha só. Nenhum deles pode dar zero. E aí eu sei que está elevado a 100 expoente par. Isso aqui já é positivo com certeza. Aqui está elevado ao expoente ímpar, que é 101. Então o sinal dele depende do sinal da g. E como eu quero que o de baixo seja negativo e a f de x elevado a 100 é sempre positiva, falta falar que a g tem que ser negativa. Então essa expressão gigante que tem aí é simplesmente, na verdade, eu determinar a partir da onde que a g vai ser menor que zero. E vamos para o gráfico? No gráfico ali, onde que a g vai ser menor que zero? A partir daqui, ó. Só que tem que tomar apenas um cuidado pelo seguinte. Quando eu pego do zero para a esquerda, como está ali, gente, vai ter uma hora que eu vou estar incluindo o menos 2, que se é de zero para trás, eu pego o menos 2 nessa história. E o menos 2 é a raiz da f. Ambas estão embaixo, ali no denominador. Então, eu não posso pegar a raiz nem da g, no zero tem que ser aberto, nem raiz da f. Ali no menos 2 também tem que ser aberto. Volta para a tela, tá? Então, nesses dois valores, ó, eu tenho que ter bolinha aberta. Mas isso está sendo feito aqui? Bom, ele já excluiu o menos 2 quando botou esse menos 2 aqui. E como ele falou, os reais, não nulos. E na parte negativa, né, que R mais asterisco quer dizer o quê? São, no caso, os números reais e negativos. Beleza? E eu tô tirando, no caso aqui, o menos 2 também. Tá tudo certinho, tá tudo ok, tá? Então, mais uma que tá correta. Bom, vamos deixar essa C, que é a mais chatinha, pro final. Vamos para D agora. Vou ler com vocês, tá? Aí, ele tá falando assim, ó, se H de R em B, tal que H de X igual a F vezes G. Então, H será bijetora se B for intervalo fechado de menos 2 até infinito aberto. Gente, eu achei aqui, ó, vamos lá. Eu achei que a F era quem, lembra? Era X mais 2. E achei que a G era igual a 2x. Se eu multiplico essa F por essa G, isso vai dar x mais 2 vezes 2x, vai dar 2x ao quadrado mais 4x. Tá bom, queridos?
Como vai dar 2x² mais 4x? Isso é uma função do segundo grau, tá? Então, vou até falar aqui, botar bem clarinho, ó, h de x deu 2x² mais 4x. E se eu tenho isso, o que vai acontecer? Como eu tenho isso daqui, ó, o que vai acontecer é que isso já é um bizu bem importante. Questões que têm função do segundo grau, ele quer uma condição para que ela seja bijetora, a função do segundo grau, quando o domínio e o contradomínio são um grupo dos reais todos, ela não é bijetora. Porque uma forma de eu ver isso é pelo desenho da função. E quem está com a gente no plano IMITA ou AFEFOM, viu com a gente na teoria o seguinte, viu com a gente que, no caso aí, ó, você tem que um gráfico de uma função do segundo grau não é uma função bijetora, porque quando eu estou traçando várias paralelas, várias horizontais ao longo do meu desenho, elas estão cortando em mais de um ponto cada uma. E elas deveriam cortar em um e apenas um ponto para que ela fosse bijetora. O que as questões de prova geralmente fazem? Eles dão um domínio ou contradomínio em aberto para, no caso, aquilo ser modificado, uma condição relativa àquilo, para que, no caso ali, ó, aquilo torne a função bijetora. Tudo bem, eu estou pegando a função inteira, a curva toda, mas se em vez da curva inteira eu pegar só um pedaço, que pedaço é esse? Geralmente é a partir do vértice. Se a partir do vértice eu pegar a metade da esquerda ou da direita, você vai perceber que ficando só com a metade, o grafo só sendo aquilo e acabou, a função passa a ser bijetora. Porque olha o meu desenho. Se eu apago aqui, meu querido, e fico só com esse pedacinho que eu vou te mostrar agora, por exemplo, tá? Eu peguei a parte da direita, mas poderia ser da esquerda também. Aí, ó, você vai ter, no caso aqui, que a função vai ser, no caso, só consertando aqui, né? Vou dar uma roubada. Vai ser bijetora, porque toda horizontal vai estar cortando o gráfico em apenas um ponto. Claro, é claro que ali eu tenho que também considerar o contradomínio daquela pontinha para cima, senão não adianta. Senão, se o contradomínio for em todos os reais, ao passar horizontais aqui embaixo, elas não vão estar cortando em ninguém, e aí eu tenho outro problema. Então, geralmente, é você pegar o domínio, no caso aqui, ou o contradomínio, como sendo alguma coisa em que eu tenho o quê? Em que eu tenho que a função só vá do vértice em diante, tá? Mas olha só, o que acontece aqui? Ele está fazendo uma condição só no contradomínio, no domínio não. Ele está dizendo que o contradomínio é de -2 até mais infinito. Esse -2 aí, se você fizer as continhas, você vai ver que é o y do vértice, tá? Se eu pegar do y do vértice para cima, eu elimino o problema de do vértice para baixo não cortar em lugar nenhum. Mas eu não elimino o problema de cada horizontal continuar cortando em 2 pontos. Se eu pegar ali do y no vértice para cima, eu tô com o desenho todo inteiro. Eu só pego uma metade ou outra quando eu pego o domínio como sendo do x do vértice para lá ou para cá. Mas o domínio ele já falou que é real, não posso mudar. Se o domínio são todos reais, aí, amigo, sem conversa. Não tem como. Quando você quer tornar uma função que nem essa bijetora, eu tenho que mexer tanto no domínio quanto no contradomínio. O domínio tem que ser do x do vértice em diante ou do x do vértice para trás, e o contradomínio tem que ser do y do vértice para cima. Ou para baixo, né, se ela tiver concavidade para baixo, tá? Mas como tá aqui, só mexer em um deles vai dar ruim. Então essa aqui vai ser falsa. Beleza? Ok? Por último, a letra C, que é meio nada a ver com nada, tá? Ele falou assim, a função J, que é a inversa da F sobre a inversa da G, possui pontos no quarto quadrante. Vamos fazer isso aqui só para relembrar como é que era, no caso, montar a função inversa. Se eu tenho uma F que é igual a x mais 2, galera, escrever F ou Y dá no mesmo, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter, no caso aqui, que achar a inversa envolve 2 processos.
trocar o x pelo y na função para a qual eu estou olhando agora e isolar o novo y que vem disso. Ó, acompanha aqui, tá? Se eu trocar o x pelo y, o que vai acontecer? Onde, no caso ali, você tem o x, vai passar a ser y e vice-versa. Então, esse y ali, ó, virou x, vem para a tela, e esse x virou y. E agora eu vou isolar esse novo y, passar o 2 para lá. Você vai ter y igual a x menos 2. Então, eu vou ter f menos 1 de x igual a x menos 2, tá bem? Com a g é a mesma história. Você vai pegar, no caso ali, e vai falar que tem uma g que é igual a 2x, e aí falar g ou y é a mesma coisa, e aí ao trocar um pelo outro de papel, né? Fica x igual a 2y, isolando esse y, fica y igual a x sobre 2. Logo, o que a gente vai ter aí? Eu já tenho, então, a inversa da g, eu já tenho a inversa da f, e aí, o que vai acontecer agora, tá? Com isso, ó, você vai ter o seguinte, você vai ter ali, então, f menos 1 de x igual a x menos 2 e g menos 1 de x igual a x sobre 2. Então, o j de x é a função x menos 2 sobre x sobre 2. Esse 2 vem para cima, multiplicando, fica 2x menos 4 sobre x. E aí o cara quer saber, né, se é verdade, que a função possui pontos no quarto quadrante. Gente, para não possuir pontos no quarto quadrante, só se eu tivesse alguma condição de existência que omitisse pontos do quarto quadrante. Quarto quadrante é onde, por exemplo, o x, no caso, ele é negativo e ele é positivo, perdão, e o y é negativo. Pô, mas não tem nenhuma condição que obrigue o sinal, por exemplo, do x a ser positivo. A única condição que eu vou ter aqui, que você está vendo, é você ter o x diferente de zero. Apenas, tá? Não tem isso, então. Então, ele tem pontos no quarto quadrante tranquilamente, tá? Isso foi viagem, até porque também a gente já viu que a falsa é a letra D, tá bem? Então, pessoal, marca a letra D aí. Eu sugiro que essa aula vai ficar gravada. Essa foi uma aula que a gente exibiu no YouTube também. Então, aproveita. Passou um cupom de desconto aqui ao longo dessa aula. Usa, vai lá no nosso site, que é www.fabricad.online. Essa aula vai ficar gravada um tempo no YouTube. Depois de um mês a gente vai apagar. Então, aproveita esse tempo que ela vai ficar gravada, se você perdeu no dia. Fica dando uma olhadinha, vê se tem dúvida, pode falar com a gente. E aproveita o cupom de desconto também, que é temporário. Ele vive mudando. E aí você vai lá no nosso site. Pode adquirir plano para Enem, para ENITA, para Medicina, para FEFON Escola Naval. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço, um forte beijo e ficamos por aqui. Tchau, tchau. Valeu. Seguindo agora aqui, galera, a questão da Escola Naval. Prova da Escola Naval também é uma prova que você tem que tomar cuidado. Há questões da Naval que chegam a ser mais difíceis do que as do IME ou do ITA, tá? Então, principalmente em matemática, não despreze a prova de matemática da Escola Naval. Vamos ler então aqui. Escola Naval 2004. A figura acima é a representação gráfica de uma função f de r em r. Dos gráficos abaixo, aquele que melhor representa a função g de r em r, onde g é igual. Cuidado que tem dois módulos. E essas questões, às vezes o cara tá lá empolgadão lendo, e ele só lê um dos módulos. Tem um módulo fora e outro na variável, no x. É módulo da f de módulo de x. Então, o que vai acontecer aí, meu querido? Ele quer saber qual desses gráficos é a opção correta. Quando ele coloca isso em prova, não tem valor nenhum, tá vendo? Ele quer testar se você é craque em transformações gráficas. Item que é dado no nosso curso regular para militares, tá bom? Então, se você é nosso aluno e não assistiu essa aula, volta lá e assiste primeiro se você estiver meio perdido agora no que vai ser falado aqui. Então, olha só. Aqui eu tenho que fazer por etapas. Primeira coisa, eu tenho que entender o que é ter o gráfico da f e colocar um módulo na variável que é o x, ou seja, tem o gráfico do f de x. O que é o gráfico do f do módulo do x? O que o gráfico vai mudar, no caso agora aqui? Gente, esse é o caso, esse início é o mais chato. Porque essa transformação que eu boto o módulo na variável não é tão conhecida quanto botar do lado de fora. O que vai acontecer quando eu boto f do módulo de x? Eu faço aqui, eu transformo
a parte à esquerda do gráfico de f de x no simétrico da parte à direita. Então, vamos lá. Aí, minha gente, com o que eu tenho até aqui, como é que tá o gráfico até agora, ó? A parte à direita fica igualzinha ao que já estava, mas você vai a partir daqui, que é a parte à esquerda da origem, copiar, achar o simétrico da parte direita. É como se fosse uma imagem espelhada, né? Algo mais ou menos assim, né? Tá? Então, esse gráfico em vermelho é que é o gráfico do f do módulo do x. Caramba, mas todos aqueles detalhes que eu tenho ali à esquerda do meu desenho, eu vou perder aqui o... Sim, você vai perder, tá? Isso acontece porque você pode reparar aí que quando você faz isso, você está transformando a função numa função par, galera. A f do 1, né, como tem um módulo na variável, botar 1 ou menos 1 na variável dá no mesmo. E quando você faz f de 1 e f de menos 1, faz f de 2 e f de menos 2, dá a mesma coisa, e o que é isso? Função par, tá? É aquela função que o lado da direita é igual ao da esquerda, quer dizer, o simétrico da esquerda, né? E com o da direita, tá bom? Então cuidado com isso, o eixo y divide ali o gráfico em duas partes simétricas. Tá? Essa parte é mais chata do cara lembrar. Se você passou dessa parte, parabéns. Porque aí a próxima parte aqui vai ser o seguinte, que é montar um módulo em cima disso que eu já tenho. Você fazer módulo de um desenho é uma coisinha bem recorrente de cair chamada de rebatimento. Regra do rebatimento, entre aspas, né? O nome não é esse. Que é o que, gente? O que é módulo de uma função? O que é módulo de um y? O que é módulo de alguém? Aquilo que é negativo não vira positivo? Então, no gráfico, o sinal da função é aquilo que está acima ou abaixo do eixo x. Acima do eixo x a função é positiva, abaixo ela é negativa. Então, se eu taco o módulo, o que está embaixo vai para cima. É o tal do rebatimento. E quem já está em cima continua. Então, aqui, ó, você fazer um módulo aqui, ó, eu vou aqui rebater, vou botar entre aspas, né? O gráfico de f de x. Então, quem está em cima continua. Quem está embaixo vem aqui um simétrico na parte de cima. O desenho dele tem uma quebrada aqui, né? Também esse nível de detalhismo não faz diferença porque você já consegue perceber qual é a opção correta, galera. Qual é? A letra E, né? Tá? Então, fiquem atentos que essas transformações são muito importantes. Antes de terminar a questão, vamos lembrar aqui outras que podem ser úteis a vocês. Se eu, por exemplo, tenho aqui um f de x mais ou menos a. Aí, o que isso faz? Quando tem mais a, eu vou deslocar o gráfico a unidades para cima. E quando eu tenho menos a, eu desloco o gráfico menos a unidades para baixo. Já se eu tenho um mais ou menos a dentro do parênteses, quando é mais a, você desloca o gráfico
A unidades para a esquerda. Para a esquerda mesmo é o contrário, né? O ser humano, não sei por quê, quando bota mais, ele pensa em algo positivo, algo direito, sei lá o que que acontece, né? Mas é mais A você vai andar para a esquerda e menos A você vai andar para a direita. Tá bem? Além disso, tem um detalhe também de quando você bota um menos na frente da função, né? Que você rodopiia ela em torno do eixo X, tá? Quando tem isso daqui, você vai fazer uma rotação com o desenho em torno do eixo horizontal, tá legal? Então essas transformações estão aí, são as principais. Eu anotaria no caderno se você ainda não é nosso aluno e está assistindo de repente sendo uma aula aberta, tá bom? Porque isso é importante para sua prova. Então, me aguarda aí que na próxima questão eu vou até usar algumas transformações dessas ainda na aula de hoje. Valeu, galera! Bom, galera, você está vendo que o foco de hoje são questões que envolvem gráfico, né? Que são geralmente as mais capciosas aí, até pela atenção da galera se perder e marcar besteira. E vamos fazer uma daqui só consertando, né? Uma questão aqui da Escola Naval de 2014, tá? E vai envolver função modular, tão temida pelos alunos. O gráfico que melhor representa a função real f, definida por f igual a menos módulo de x mais 1, pelo módulo do x sobre x mais 1, se mais x, né? Tem um mais x no final, se o x maior do que menos 1, ou, no caso, x vezes módulo de x para x menor ou igual a menos 1. Vem para cá. Galera, essa questão aqui, se você fizer do jeito padrão, abrindo cada módulo, você vai demorar. Olha para as opções, olha para o que você tem, olha de novo e perceba que dá para dar uma minimizada no problema aí. Por exemplo, para o x menor ou igual a 1, gente, como é que se abre o módulo de x? Isso é igual a x quando o x é positivo, né? Ou menos x se o x é negativo. Bom, se o x já é menor do que menos 1, pensa comigo, pensa aqui, senão você vai se perder. Algo que é menor que menos 1 já é menor que zero. Então, se é menor que zero, o módulo está abrindo como? Na expressão de baixo. E na expressão de baixo, vai ficar x vezes menos x. Deixa eu só aqui deixar você enxergar que era um módulo antes. E vai dar menos x ao quadrado. Então, a primeira conclusão da questão. Para no caso aqui, x menor ou igual a menos 1, qual é a função que eu estou desenhando? É a função menos x2, que é uma parábola com concavidade para baixo, mas não toda, um pedaço dela. E cuidado com o seguinte, então assim, concavidade para baixo, né? Então quem que vai morrer aqui? Ó, letra A foi embora, letra B foi embora. A C dá para matar também, porque repara, isso só vai existir para o x menor ou igual a menos 1. E ela está avançando lá para outra parte, né? E você pode ver que para o x igual a menos 1, a f de menos 1 é menos 1 a 2, que vai dar menos 1, né? O pontinho até teria certo, mas o problema é que ele avançou além daqui. Então, por isso que a letra C está errada. Ele está prolongando a parábola, ou pelo menos parece que é. O desenho tem nada a ver, né? De qualquer forma, a segunda parte, caso você esteja aí olhando para a letra C achando que isso aqui é uma parte, será que é curva, será que é reta, que o desenho às vezes dessas provas vem meio esquisito, pela segunda parte agora, que eu vou achar o que acontece para o x maior do que menos 1, tu vai ver que já não poderia ser ali mesmo, mas não é não, tá? Então a gente ficou entre a letra D e a letra E. Assim, se você olhar bem para D e para E, se eu entender o que acontece depois da origem, tá? Olha aqui o desenho das duas. Se acontecer o que acontece depois da origem, tu já percebe aqui. Tu já percebe que a única diferença entre D e a E é essa parte aqui, que tá dando zero em uma e uma reta ainda na outra. Vale, de repente, a pena a gente já direto ir para a parte que eu analiso o que acontece quando o x é maior ou igual a zero. O que acontece ali quando o x for maior ou igual a zero, minha gente? Bom, eu estou analisando essa parte daqui, né? Primeiro que a função é aquilo ali, ó. Módulo de x mais 1 embaixo, menos módulo de x mais 1, vezes módulo de x mais x.
Essa expressão de cima é usada toda vez que o x é maior do que menos 1. Quem é maior que zero é maior que menos 1. Por isso que eu escolhi a de cima. E agora eu também tenho que, dentro dessa condição, abrir os módulos, né? Então isso aqui vai ter dupla função. É eu escolher lá na função que está definida em duas expressões. Se eu iria usar a expressão de cima ou de baixo, você está vendo que é a de cima. E agora abrir os módulos, né? O módulo do x, ele vai virar o quê? Ele vai virar, no caso... Aqui não tem módulo, né? Ele vai virar, no caso, o próprio x. O que acontece para x maior ou igual a zero. E o módulo do x mais 1, meu querido, ele é igual a x mais 1 quando o x mais 1 é maior ou igual a zero, ou seja, maior ou igual a menos 1, ou menos x menos 1, quando o x mais 1 é menor que zero, quando o x é menor que menos 1. Algo que é maior que zero já é maior do que menos 1, né? Então, eu estou na opção de cima. Então, eu tenho a opção em que eu tenho que pegar o módulo do cara e transformá-lo nele mesmo. O que vai fazer que eu corte ele com o denominador, né? Você vai ter uma f de x, então, ali, ó. Que vai ficar menos x com x. O que vai dar, então, minha gente? Vai dar zero. Se vai dar zero, então depois, para x maior que zero, a função está dando constante no zero, só pode ser a letra E. Eu nem precisaria investigar o que acontece no meio. Posso até olhar para você que é um cara meio incrédulo, tá? Mas não precisaria, no caso ali, investigar não, tá bom? Vê se tá tudo bem aí. Eu vou até te mostrar aqui, gente. Para x, no caso, entre... Bom, ali tu já sabe que letra é, né? Só pro pessoal que é Santo Tomé, vê para crer, né? Vamos analisar também aquele meiozinho ali, que é entre menos 1 e 0. Para o x entre menos 1 e 0, bebê, ou seja, menor que 0 é maior que menos 1, eu continuo escolhendo essa expressão aqui para o módulo do x mais 1. Mas como o x ele é menor que 0, aí o módulo vai virar menos x. Então a f daria o quê? Menos aí o módulo do x mais 1. Abre como ele mesmo. O módulo do x vai virar menos x, mais x, né? Na hora que eu cortar a parte de cima com a de baixo, a f vai dar x com x2x. E o que é isso, gente? É uma reta passando pela origem, que o termo constante é zero. Se você reparar bem, realmente ali, ó, quando eu vou olhar o que eu tenho aqui no meio, é uma reta passando pela origem, né? E se a gente conferir, para x igual a menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2, tá tudo batendo, tá bom? Então, a questão assim, é a questão, geralmente, que o pessoal tem dificuldade, normal, mas dá para ser superada. Tá ok, galera? Beleza? Forte beijo e vamos seguir. Fala, galerinha. Próxima aqui da AFA ainda. Como tem questão que disso da AFA, hein? Então, olha só. AFA 2008. As funções f de R em R do primeiro grau e g de R no contradomínio, que é fechado em B, até mais infinito, que é sempre aberto, infinito e menos infinito, né? Do segundo grau, estão representados no gráfico abaixo. Com base nessas informações acima, é correto afirmar que o menor valor de B, que torna a função sobrejetora, é um número inteiro. Gente, essa pergunta, bota aí no seu caderno, no seu bisuário, sei lá o quê. A função do segundo grau, ela, normalmente, se eu pegar domínio e contradomínio reais, ela não é nem injetora nem sobrejetora. Então, ela não é bijetora. Mas, se eu limitar, se eu começar a mexer no domínio ou no contradomínio, eu consigo forçar a situação para ter pelo menos uma das duas classificações. No caso, eu queria que é para ela ser, no caso, sobrejetora. Porque, inclusive, olha só, se você olhar,
A G que é do segundo grau, né? E aí, o contradomínio é de um B, que B, pois é, está indefinido, até infinito. Gente, se você viu a aula de teoria com fábrica D, você percebeu que, para que a gente veja se um gráfico qualquer é o de uma função sobre em objetora, você traça várias linhas horizontais ao longo do contradomínio da função. E avalie em quantos pontinhos que essas horizontais estão cortando. Então, se rolar isso daqui, por exemplo, de em algum momento eu não cortar, ela não é mais sobrejetora. Para ser sobrejetora, toda horizontal deve cortar o gráfico em pelo menos um ponto. Se for em dois, não tem problema. O problema é deixar de cortar, tá? Então, na sobrejetora... Escreve para mim, professor Fortão. Tá bom, ó. Na sobrejetora, toda horizontal deve cortar o gráfico em pelo menos um ponto. Tá legal? E aí, como dessa parte ali, não, se o contradomínio forem todos os reais, se tiver como tá aí, não vai rolar. Porque tem esse problema que eu circulei aqui embaixo, né? Que você tá vendo que não tá, não tá cortando aqui. Tá legal? Então, olha só, minha gente. Como é que eu remedio isso? Mudo o contradomínio. Se o contradomínio tá com a letra B em aberto, que tal se o B fosse isso aqui? Fosse esse Y? Porque se o contradomínio começar daqui, não interessa o que eu tenho lá embaixo. Você só vai traçar essas horizontais ao longo do contradomínio. Se você não tem mais nada aqui embaixo, eu não vou olhar o que acontece lá embaixo. Porque isso, quando você está estudando isso aqui nos primeiros passos, você está vendo aqui a historinha de ver em quantas vezes que cada elemento recebe uma flechinha aqui ou não, né? E se tem alguém sobrando ou se não tem. Tipo, se o contradomínio ali são só os números 2 e 3, aí vai virar e falar, pô, o 4 não recebe flash, então não é sobrejetora. Mas não tem 4 no contradomínio, criatura. Só tem 2 e 3. É a mesma história, entendeu? Se ele está lá e não recebe flecha, se ele está lá e não é cortado por uma horizontal, é uma coisa. Se ele não faz mais parte do contradomínio, aí, beleza. Então aqui a função só existe dessa parte roxa para cima. E aí o problema é resolvido. E aí quem vai ser esse valor B, gente? Ponto mais baixo da parábola ali é o vértice e o y dele é o y do vértice, né? O x do vértice, para quem não lembra, é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, delta dessa parábola, né? Ah, eu não tenho ainda, mas dá para calcular. Olha só, como é que eu vou montar a equação dela? Dá para montar a equação dela? Claro que dá. Vamos lançar a mão aqui da forma fatorada, que é a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes da expressão, tá? Em qualquer ordem, né? Quem eu chamei de x1, x2 não interessa. Aí, galera, o que vai acontecer aqui? Falta o a, né? Mas eu tô vendo que a parábola corta lá em cima do 4, ou seja, o g de 0 é 4. Então fica a vezes 0 menos 1, vezes 0 menos 4. Tudo isso igual a 4, né? Lá dentro, menos com menos dá mais, então fica 4a igual a 4. Ou a igual a 1, tá bom? Beleza, então já sei que a função na verdade é só isso daqui, né? Ok, e aí ela vai ficar o quê? G de x igual, se eu multiplicar esse pessoal aí, x ao quadrado menos 5x mais 4. O delta vai dar b ao quadrado menos 4ac. 25 menos 16 é 9.
E aí o b, que é o y do vértice, vai dar menos delta sobre 4a, né? Vai dar menos 9 quartos. Aí ele falou que era um número inteiro. Não é número inteiro não, né, gente? Tá? Isso aqui não é número inteiro, hein, galera? Ele falou assim, o menor valor de b, que torna a função subjetora é um número inteiro? Falso. Tá? Então não é essa não, ele quer a correta, né? Bom, vou apagar aqui pra gente. E aí vamos seguir para a próxima opção, tá? Seguinte. Letra B. Ele quer saber se a G da G da F menos 1 de 5 meios se é maior que zero ou não. Se você não tomar cuidado, você vai montar ali de informação da F também, não precisa. Você pode ver o seguinte, ó. O que é você pegar e você achar F menos 1 de 5 meios? Isso aí é símbolo de função inversa. Se eu disser que isso é igual a A, é a mesma coisa que falar que a F de A é igual a 5 meios. Foi aquela história que a gente teve na aula de teoria também, né? A função da função inversa é fazer o caminho contrário, ou seja, se na função original eu tenho uma f que leva um a em 5 meios, na inversa eu terei uma f menos 1 que leva 5 meios no a. Mas por que você está falando isso? Se você reparar no seu desenho, pessoal, é muito mais fácil aí você encontrar no grafo da f, que já foi dado, um y igual a 5 meios e o x correspondente do que o contrário. Olha aqui à esquerda, ó. Quem que você tem ali? O que significa aquele pontinho? Que o f de 1, que a f de 1 é igual a 5 meios, aí tá vendo? É o que eu queria. Do gráfico você vê ali que a f de 1 é igual a 5 meios. Então, o a que eu queria, ele vale 1, tá? Então, essa primeira parte da composta significa que eu estou fazendo o quê? Que eu estou montando a g da g de 1. E agora, só tem as funções g envolvidas, né, que é a do segundo grau ali na história. E dá para resolver no olho também. Olha bem para o gráfico à sua esquerda novamente, pessoal. Se você olhar ali, ó, o que você vai ter? Você está vendo que no desenho, o 1 é raiz da função. Se 1 é raiz da função, a g de 1 dá quanto? Zero, tá? Então, a g de 1 é zero. E a g de zero de novo, ó. O que vai ser a g de zero ali? É onde a função está cortando o eixo vertical, tá bom? Como é onde ela está cortando o eixo vertical, ó. O g de zero dá 4. Ele é o y correspondente a esse zero na função g. Então, o resultado é maior que zero? Sim. O gabarito já é a letra B, tá? Beleza? Mas vamos seguir, né? Vamos aprender aqui quais as mais opções. Só por desencargo de consciência. E queria a correta, já achamos. Ok, queridos? Ó, na letra C, f de x ao quadrado sobre g de x maior que zero. Será que eu preciso fazer tudo isso para eliminar essa opção? Pior que não. Reparou que ele só quer que seja maior que zero? Que ele não quer que seja igual a zero? O que tornaria isso aí, por exemplo, igual a zero, gente? Se o numerador der zero, se eu pegar um x que é raiz da f de x, isso aí já dá zero, e aí não é um valor que ele quer incluir. Concorda? Outros detalhes, se eu fizesse assim, mastigadamente, teriam que ser levados em consideração. Por exemplo, a g está no denominador. Ela não pode dar zero. Divisão por zero não tem. Só que aí, se separar bem na questão, como ele está falando que isso vai acontecer para x menor que 1 ou x maior que 4, amigo, para x menor que 1, tem uma hora que você acaba passando por esse pontinho aqui. E esse pontinho é aquele, vamos chamar de A, né?
esse pontinho em pontinho para o qual a f dá zero. Se a f der zero, você vai anular essa parte aqui e essa conta daria igual a zero. O que ele não quer que aconteça. Só está maior, não está igual. Então, para esse intervalo aqui, ele botou se somente se. Ou seja, para todos os valores menores que 1 ou maiores que 4, essa conta teria que dar apenas positiva, sem dar igual a zero em nenhum momento. Como aí deu merda. E aí, por isso que você vai eliminar a letra C. Ok? A letra D, gente. F menos G menor ou igual a zero. Nunca se desespere numa questão de gráfico com F menos G menor ou igual a zero ou maior que zero. Passa a G pro outro lado, bebê. E aí foi aquela historinha discutida em outras questões. Saber o intervalo onde F menor que a G é o quê? É saber o intervalo onde o gráfico da F está abaixo do gráfico da G. É isso que ele está querendo, tá? E se você olhar bem aí, ele falou que é para x menor ou igual a zero. Eu também não vou resolver a conta toda. Para x menor que zero, maior que 6. Vamos olhar o zero? O zero está aqui, né? Se você reparar bem, deixa eu apagar essas outras coisas aqui que já serviram nos demais itens. Se vocês repararem bem, no zero, galera, a F, né? Tá dando 1. E a G tá dando 0,4, né? Tudo bem. De fato, a G tá acima da F nesse momento. Mas é a partir estritamente do zero que isso acontece? Aí é que tá. Se você olhar em um pontinho de interseção, desde esse pontinho de interseção, dele para a esquerda, que você já tem ali a G acima da F. Então, não é se somente se para x menor que zero, é para alguma coisa antes dele. Tinha que estar esse B ali, ok? Nem vou olhar o outro lado pro 6, vai ver se é 6, ver se não é 6, porque aqui já deu ruim, tá? Não precisa olhar o resto. E aí, por isso que eu sei realmente, de fato, agora, batido o martelo com louvor, que o gabarito é a letra B, tá bom? Vê se não tem dúvida. Eu sei que essas questões são nojentas, tá? Você pode se distrair lá no dia, então tem que ler com toda atenção na hora e fazer rápido, tá bom? Mais uma da AFA agora de 2015. Considere o gráfico da função real g de a em a, abaixo e marque verdadeiro ou falso. Gente, então, ó, deu a função g, ele quer saber o seguinte, ó, a função g possui exatamente duas raízes? Cara, cuidado, que aqui à esquerda você tá cheio de raízes, né? Raiz é o quê? Onde o gráfico corta o eixo horizontal, né? Aqui não lembra disso daqui. Valor ou valores de x onde o gráfico corta o eixo horizontal. E aí, o que, que vai acontecer? Pô, corta aqui no 6, que é um ponto isolado, corta aqui no 0, que é um ponto isolado, e também corta em toda essa galera aqui. É que ele quer te induzir a você só olhar para esses dois e perder os outros aqui da esquerda, tá? Cuidado. Então é falsa, tá? Na verdade, meio que eu diria que tem infinitas raízes, né? Tá bom? Bom, g de 4 é igual a g a menos g de menos 3. Como é que eu vejo isso, gente? Ó, eu posso montar a equação da reta que contém o 4, que é nessa parte aqui, e a equação da reta que contém o menos 3, ou, vamos fazer de um jeito mais inteligente, semelhança de triângulos. O que você vai ter aqui, meu querido? Se eu pegar o 4 aqui, o y que eu quero, que parece ser o menos 1, mas não vai nessa confiança toda, não. Eu posso fazer uma semelhança de triângulos, não de x para y direto, mas trabalhando com as distâncias, né? Então, essa distância aqui eu chamar de A, que vale 1, né, que é de 3 para 4, e aqui de B. Então, 1 está para B, assim como o todo, né? De 3 para 5 eu ando 2.
E aqui também 2, ou seja, tá tudo igual, né? Se são semelhantes, se os catetos são iguais, no grandão, no pequenininho também tem que ser. O B é 1, só que, claro, como é na parte de baixo, é menos 1. Então, o G de 4... O G safadinho, o G de 4, que piada horrível, ele vai ser igual a menos 1, tá bom? Aí eu vou ter o que aqui? Agora, se eu quiser aqui o G de menos 3, mesma coisa. A gente vai pegar e vai fazer uma semelhança de triângulos. Então aqui a distância é a mesma ainda, né? 1. E o tudão aqui é 4. Lá em cima também é 4, né? Então catetos iguais no grande. Catetos também tem que ser iguais no pequeno. Então o G de menos 3, ó, vai com certeza ser igual a 1. Ele perguntou, o G do 4 é menos o G de menos 3? Sim, o G do 4 é o G de menos 3 com sinal invertido. Essa é verdadeira. FV. Já morreram essas duas aqui. Então, entre A e a C, se for esperto, analisa agora só as duas do final. Imagem da G. Bom, eu acho que sobrar não tem que dar falsa, né? Vamos ver. É o menos 3, né? O que é a imagem? É a projeção do gráfico no eixo Y. Você pega o desenho e rebate na vertical e acompanha todos os Y que a função tem ali aparecendo. Então, tem o menos 3 sozinho. Então, tá aqui entre chaves, né? Que é um elemento, não é um intervalo. E depois pula para o intervalo que vai do menos 2 aberto até, no caso ali, o 4 aberto. O erro tá aqui, até que o gráfico tá meio apagado, mas botando a cara, né, tem um negócio ligando até o 5, é que ele esqueceu de botar o 5, tá? Então, o 5 ali é outro pontinho isolado que nem o menos 3. Tá faltando botar isso daqui, ó. Por isso que essa é falsa, tá bom? Faltou um mísero detalhe lá no final. Tá legal, gente? Vamos lá. A função, vou apagar aqui, tá? Dá o seu print na tela e vou lá, apaguei. A função definida por h de x igual a g de x mais 3 não possui raiz? Será que não? O que esse mais 3 aqui vai fazer, hein? Desloca o gráfico 3 unidades para cima. Aí, olha só, o que acontece aqui? Se você reparar bem, galera, se deslocar isso aqui 3 unidades para cima, o principal, não vou fazer o desenho inteiro, fazer o desenho inteiro aqui vai dar uma confusão. É você perceber que esse pontinho que tá aqui, ele vem para cá. Se eu tenho um ponto do gráfico da H, perdão, que vai estar no eixo X, ele é a raiz. Eu não preciso saber se tem mais alguma. Ele disse que não tem nenhuma. Se eu achar uma, eu já encontrei uma contradição aí. Então quer dizer que é falsa. Tá bom? Beleza? E por último aqui, a G da G da G da G de menos 2, né? É igual a 2. G de menos 2. Semelhança de novo, bebê. Que é mais rápido. Se tu faz ali uma semelhança de triângulos, essa distância é 2, essa aqui é 4, essa aqui é 4, e aí eu quero saber esse daqui. Mas aqui eu tenho catetos iguais, então ali eu também vou ter que ter catetos iguais. Então, mais uma vez, né? Aqui esse tamanho é 2, se essa altura é 2, né? Significa, então, que, de fato, o G de menos 2 é 2. E aí eu tenho que ficar fazendo compostas aí indefinidamente, né? Provavelmente isso vai entrar num ciclo ou não, vamos ver.
Então, se eu pego a G da G, lá, 1000 vezes, e faço isso com a G de menos 2, agora, como isso deu 2, é achar a G de 2, para saber qual é o próximo resultado a ser substituído. E G de 2 é 2. Se G de 2 é 2, significa que a partir de agora, você não vai ter mais resultado, né? Para você pegar aí e encontrar novo. Se o resultado é igual a quem está entrando, se o x é igual a y, você vai fazer G da G da G da G da G o resto da vida, que vai dar 2 eternamente. Vai dar 2, aí você vai jogar esse 2 lá dentro. Vai dar 2, você vai jogar esse 2 lá dentro. Então agora, quando eu vejo isso daqui, não tem jeito. A G da G da G da G... Na primeira vez que eu usei até teve um menos 2 ali, né? Mas depois vai passar a dar 2 o resto da vida. Então essa última está correta. A ordem foi o que, galera? Falsa, verdadeira, falsa, falsa, verdadeira. Marca então ali, letra A de Outback, tá? Então aqui, ó, os professores de inglês piram. Então você vai ter aqui a letra A como você queria, tá bom? Vê se tá tudo bem, vê se tá tudo tranquilo e vamos passar para a próxima questão. Bom, galera, já estamos nos aproximando da reta final. Aliás, lembrando antes aqui, se você não é nosso aluno ainda, então vai lá em www.fabricadeia.online e usa o cupom da vez, no presente momento, que é o cupom Militares, para você ter 10% de desconto em qualquer plano de carreiras militares da SpaceX, até passando pela AFEFON Escola Naval, até os planos voltados ao IME ou ITA. Com esse cupom você tem, então, 10% de desconto em qualquer um desses planos. Todos têm versões de 1 ou 2 anos, a gente sabe que são carreiras muito concorridas e difíceis de passar, então para o pessoal que tem uma base menor, você tem lá um plano já com 2 anos diretos, sendo atualizados com questões ininterruptamente e que o valor, claro, é mais válido, né, e mais convidativo do que você pagar 2 assinaturas, né, e renovando por mais um ano depois, se for o caso, tá bem? Geralmente a opção ideal para quem está no segundo ano do ensino médio, para quem teve uma base muito fraca e já sabe que vai ter que fazer um planejamento mais a médio prazo. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá, né? Nessa questão, então, aqui, que é mais uma questão de função modular, que é a matéria mais temida em todas essas provas. Tanto na AFA, quanto na EFON, quanto na Escola Naval, principalmente na Naval, você vai perceber, tá percebendo na aula de hoje, é que eles botam questões chatas de função modular, de gráfico disso. Vamos lá, o gráfico da função da Nanã ou seja, ele quer saber, dentre as opções apresentadas, qual é a que mais se adequa aí à função que ele me deu. Bom, de fato aqui só a parte que ele fala que se o x for 3, a função vai dar 0, né? Aliás, vamos até procurar aqui se para o x igual a 3 tem alguma que não esteja dando 0. Seria uma falha muito grande no enunciado. Não, ele não deu esse mole, não. Todas estão com um pontinho aqui no eixo x, né? Então esse mole ele não deu. Aí o que vai acontecer, gente? Não é aqui à toa. Cara, examinador não é burro. O cara que faz a prova pode parecer burro, mas ele não é burro. Então, se você reparar bem, o numerador dá para ser fatorado, né? Que é o produto de Steven, né? Que tem, ó, Steven, tá? Que você vai ter... Não gosto de falar Steven, não, parece o alter ego do Capitão América. Então, Steven, né? E aí você vai ter ali o seguinte. x2 menos 4x mais 3, as raízes são 1 e 3. Então, você pode fatorar como x menos 1. Vezes x menos 3, tá bom? Aí, o que vai acontecer aqui, galera? Então, por enquanto, a função tá assim, ó. Módulo de x menos 1 vezes x menos 3 sobre x menos 3 mais 2x menos 1, tá bom? E aí, o que vai acontecer aqui, meus amigos? Vamos pensar assim. Se você olhar para as opções todas, né? Vale uma análise dos gráficos antes de sair fazendo conta que nem doido.
todos estão dividindo o que acontece antes do 1 e depois do 3. Repara só, exceto esse aqui, né? Que fala que vai ficar tudo igual, a mesma coisa, eu acho bem difícil. Tá? Mas assim, todos estão dividindo o que acontece antes do 1, depois do 3 e entre eles. Vamos fazer isso? Em vez de abrir esses módulos sem pensar, vamos fazer isso? Olha só, se você pegar aqui para o x maior do que 3. Para o x maior do que 3, módulo de x menos 1, o x menos 1 é um valor positivo. Então vai acabar dando o próprio x menos 1. E o módulo do x menos 3, se botar lá dentro 4, botar lá dentro 5, o resultado é positivo. Isso é para você perceber que eu estaria tentando tirar um módulo de um positivo, que dá positivo, ou seja, não tem nenhuma alteração entre a expressão de dentro e de fora. E aí, você vai ter ali que a sua f vai ser x menos 1 vezes x menos 3 com 2x menos 1, ou seja, ela vai ficar então o quê? 3x menos 2, né? Você está juntando o x de uma com 2x da outra. E o menos 1 de uma com menos 1 da outra, ok? Só para não ficar duvidinhas aqui. É uma reta crescente, ok, beleza, mas até aí todas estão apresentando uma reta crescente, né? Isso aí não é problema ainda. Agora, se eu colocar ali o x menor do que 1, os dois módulos, bota 0, por exemplo, no lugar do x. Vai dar negativo dentro de um módulo e dentro do outro também. O que indica que de dentro para fora eu tenho que mudar o sinal do que está lá dentro. E aí a f vai dar o quê, galera? Só que assim, no final você vai estar multiplicando duas coisas com sinal alterado. Não vai cheirar nem feder no final. Duas coisas com sinal alterado é menos vezes menos que dá mais. Então aqui, quando você multiplicar, continua dando. É como se tivesse a de cima. Vai ser tudo igual à expressão de cima. Ô, neném, ó. Aqui corta, vai ficar igual. Ou seja, eu já sei que antes do 1 e depois do 3, as expressões às quais eu chego são exatamente a mesma. É verdade, né, professor Fortão? É. E aí, eu tenho só que ver agora o que acontece entre 1 e 3, tá bom? Então, o que você vai ter aqui? Entre 1 e 3, você vai ter o seguinte. Repara. Aí, ó, se eu jogo, por exemplo, número 2, tá? Jogo 2 aqui dentro, 2 menos 1 dá 1. Aqui vai dar positivo. Se eu jogo 2 aqui dentro, 2 menos 3 dá menos 1. Aqui vai dar negativo. Então, se eu jogo um valor entre 1 e 3 ali dentro, um módulo vai abrir de um jeito e outro módulo vai abrir do outro. E não vai dar o mesmo resultado diante, não. Tá? Escrevi aqui. Vem pra cá. Né? Era assim. X menos 1, x menos 3. Tá. Então tá desse jeito aqui, né? E aí, pro x entre 1 e 3, o módulo do x menos 1, se eu jogar um valor entre 1 e 3 lá dentro, ele dá positivo, ele sai do módulo sem mudar nada. Mas o módulo do x menos 3 vai ficar negativo, eu tenho que inverter o sinal. Então, quando eu tirar essa galera de dentro do módulo, olha só o que acontece. Você vai ter que f vai ser x menos 1 vezes menos x mais 3 sobre x menos 3 2x menos 1. Que aí corta aqui, ó, e ainda fica um menos, que o sinal vai ter trocado. E você vai ter o quê? Menos x mais 1 com 2x menos 1, né? Ou seja, 2x menos x dá x, aqui corta, ficando apenas f de x igual a x. Maior coisa que você tem que olhar aí.
Você está percebendo que, em ambos os casos, nos 3 casos, deram 3 retas. 2 retas iguais nos extremos, né? E aqui no meiozinho, uma reta diferente, né? Antes, no caso aqui, do 1 e depois do 3, a reta a qual a gente chega é a mesma. Então vai ter uma quebrada ali. Vem uma reta, aí muda para alguma outra coisa, ou mais ou menos inclinado, e aí continua aquela mesma reta adiante depois. Aí que está a inclinação. Aqui o coeficiente angular é 3, né? O que é coeficiente angular? O que é a inclinação da reta? É aquele númerozinho na frente do x. E aí ela está inclinada de um jeito antes do 1 e depois do 3, e menos inclinada entre 1 e 3, porque aqui na frente é 1. O coeficiente angular está menor. Então eu tenho que olhar as opções e sentir uma decaída na inclinação entre 1 e 3. Essa letra C aqui tá doidão, né? Aqui aumentou, tá? Aqui tem uma decrescente, viajou total. Então, ó, é até fácil de ver, né? E aqui você vai ter o quê, né? Se você olhar a letra A, ó, aparentemente a inclinação tá mesmo aqui. Vamos conferir uma coisa? Se eu jogar 1 lá dentro da conta, a continha, ó. Fica 3 menos 2, que realmente é 1. Se eu jogar 3 ali dentro, que aqui teoricamente também é 3x menos 3, menos 2, né? Fica 9 menos 2, que é 7. Tá batendo, tá? E a outra, teoricamente, seria a reta y igual a x, né? Que, se é y igual a x, para x igual a 1 dá 1, e para x igual a 3, dá 3 como tá aqui mesmo, né? São 3 tracinhos. Tá tudo ok. Tá legal? Então, realmente, a mais adequada aí é a letra A. Tá bom, gente? Se vocês olharem para as demais opções, nenhuma delas vai estar aí condizente com o que a gente está achando. Pessoal, fechamos aqui uma excelente seleção de questões para vocês treinarem para a prova da AFEFON Escola Naval. Aproveita quem é assinante que vai ficar esse PDF com já as marcações e sem as mesmas também, nas 2 versões, para você ter uma melhor fonte de estudo, se você só quiser rever já feito e dar uma olhadinha melhor em como que eu resolvi. Também você pode reassistir o vídeo, pelo amor de Deus, tá? Lembra lá de passar no nosso site mais uma vez. Se você tem aquele seu irmãozinho que quer Enem, se você tem aquela sua prima que quer medicina, ou até mesmo você que quer SpaceX, que é a FEFON Escola Naval e imita, dá uma passadinha lá, todos os planos, tem versão de 1 a 2 anos pra galera que não tem a menor base. O cupom mais geral do site é esse daqui, né? Que é Fábrica D10. Esse te dá 10% em qualquer plano do nosso site. Então, usa esse cupom e você vai ter 10% de desconto na hora lá de fazer a compra. Você pode usar isso daí, pode ser em boleto, né? Que não pode ser parcelado. E cuidado já, tá, gente? Uma grande dúvida. Boleto tem aquele tempinho, né? De 1 até 2 dias úteis para ser liberado ou parcelado no cartão, tá bom? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês estejam com cabeça, corpo e espírito totalmente sãos, concentrados, focados, tá? Que isso que é importante agora. Não dê atenção para os haters, que eles estão ali só para atazanar a sua vida. Beleza, gente? Então, um forte beijo, um abraço, uma ótima noite, manhã de estudos e tchau! Valeu! Galera, aqui como questão extra, né? Vamos pegar então aqui e fazer uma defon sobre o tempo. Vamos lá. Numa certa região ocorreu uma infecção viral que se comportou de acordo com a função n de t igual a vezes 2 elevado a bt, em que nt são pessoas infectadas em t dias após a realização do estudo e a e b constantes reais, no caso aqui, tá? Ok. Sabe-se que ao iniciar o estudo havia... Então, no início, tínhamos 3.000 pessoas e que após 2 dias, esse número havia chegado a 24.000
pessoas. Assinale a alternativa que representa o número de pessoas infectadas após 16 horas. Então, aqui meio que questão bônus, né? Teremos uma aula também só sobre questões de exponencial e log de AFEFON Escola Naval, mas vamos pegar uma que já é perfeitamente cobrável aí. É uma questão que pode botar um asterisco que ela aparece toda hora na sua prova, que é essa daí, tá? Essa é uma questão bem tranquila e tem gente que se enrola nela mesmo assim. Então, olha só. Você tem a função n de t, que é igual a vezes 2 elevado a bt, aqui já saindo do gráfico, né? Já indo para algo mais algébrico. Em que, vamos lá, é a inicial de tudo, ou seja, no tempo t igual a zero. Então, n de zero é a por 2 elevado a zero. Ele disse que isso aí tem que dar 3.000. Como 2 elevado a zero é 1, galera, então eu terei que o a direto deu 3.000. Maravilha. Aí agora eu vou ter o quê? E 2 dias após, então, cuidado aqui com o tempo, que às vezes ele bota dias, mas a questão começa a falar que o tempo lá dentro é dado em meses. Nesse caso não, né? Mas fica sempre ligado nisso aqui, tá, gente? Para de repente o t tem que ser substituído em meses, e ele dá as coisas, sei lá, em dias, anos, né? Aí tu já se ferrou em botar 2 direto. Não é o caso aqui. Então, 2 anos depois, eu tenho 24.000 pessoas infectadas. Fica A vezes 2 elevado a B vezes 2, que dão 24.000. Como o A vale 3.000, fica 3.000 vezes 2 elevado a 2b, né? E aí o 3.000 por 2 elevado a b, ele está multiplicando. Vou levar para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é dividir. Então, isso vai dar 8, tá? Então, 2 elevado a 2b é 8. Então, isso vai dar 2 ao cubo, tá? E qual é o objetivo aqui? É a gente chegar na parte em que eu tenho a mesma base para poder comparar os expoentes apenas. Então, o expoente 2b de um lado tem que ser igual ao 3 do outro. O que vai me dar um b igual a 3 meios, tá? Tendo ali o a e o b, volta para a função, que a tua função então tá como, ó, n de t igual a 3.000 vezes 2 elevado a 3 meios de t. Ô, Big Shit, e agora? Agora é só substituir e partir para o abraço. E tu vai ter o quê? Ele quer saber após 16 horas, lembra? Tem que jogar o 16 ali dentro, professor Forte? Cara, na verdade, não. Tem um detalhe. Sim e não. Porque o tempo é em dias. E você tá com a parada em horas. Olha a sacanagemzinha. Então, ó, regrinha de 3. Um dia tem 24 horas, assim como 16 horas equivalem a x dias. Fica 16 igual a 24x, ou x igual a 16 por 24, divide por 8 em cima e embaixo, que vão dar 2 terços. Então, como tem 2 terços de um dia, né? Então, o que tem que entrar aqui dentro é 2 terços. Mas aí, como ali em cima, no expoente em que eu tenho que substituir isso? Já tem 3 meios na frente, você vai cortar tudo isso aqui. E aí vai ficar 3.000 vezes 2, porque vai ficar 2 elevado a 1, né? Que é 2. Então, você vai encontrar 6.000, tá? 6.000 no caso, letra B, é justamente o que você vai ter ali de infectados após esse tempo de 16 horas, tá, galera? Questão aí padrão, tá legal? Questão, assim,
comum de cair, tá beleza, gente? Fiquem ligados que vão ter outras aulas de exponencial. Hoje me concentrei mais aí em coisas de modular, de função em si, naquela parte mais introdutória, de composta inversa. E nas próximas aulas a gente vai ver logaritmo e exponencial em massa a rodo, tá bom? Então, um forte beijo e tchau, tchau!